Glórias a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, meu querido, que tem nas mãos um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo em João 3,16. Você que não tem a Bíblia, fica ligado na palavra do Senhor, que ela é inerrante, ela é infalível, e ela é digna de toda aceitação, assim disse Paulo. João 3,16, Evangelho segundo João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Meu querido, esse texto muito conhecido por nós, para você que lê a Bíblia, para você que frequenta cultos em adoração a Deus, ou até mesmo você que não frequenta, mas já ouviu falar nesse versículo, vamos dizer assim, um versículo que é o ponto, para mim é um dos versículos centrais de evangelismo, é um ponto central no plano de Deus. Aqui Deus resume todo o evangelho. O próprio Jesus, aqui conversando com Nicodemos, ele resume nesse versículo todo o plano de salvação de Deus, todo o amor de Deus. Nesse versículo você pode viajar pela Bíblia inteira, somente nesse versículo, que ele resume aqui o plano de Deus de salvação, não só para mim, mas para todo aquele que nele crê, para todo aquele que ama o Senhor, para todo aquele que realmente crê que existe um Deus Todo-Poderoso, que é amor, que é justiça, que é paz, e que está nesse momento sentado no teu trono, olhando por nós, trabalhando por nós, porque Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Nosso Deus, ele não descansa, ele não para, como diz o salmista, ele não cochila, ele não tosqueneja, ele não para, porque, como a gente disse aqui já, comentando, a misericórdia de Deus, como diz o salmista, ela se renova a cada manhã, e se não fosse essa misericórdia do Senhor nos sustentando todos os dias, o que seria de nós? Você percebe que muitas das vezes, quando você está passando um momento difícil, parece que vem algo assim, acalma o teu coração, que você não sabe nem de onde veio, e nem sabe para onde vai, mas é o Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne. Se eu tivesse tempo de trazer esse estudo a respeito disso aqui para você entender o que é isso, Deus derramado o teu Espírito sobre toda a carne, e foi derramado sobre toda a carne. Aleluia. E aqui Jesus conversando com Nicodemos, que Nicodemos não estava entendendo como que aquele homem fazia tantas maravilhas. Ele queria compreender, então Nicodemos vai escondido dos fariseus, vai ali conversar com o mestre para entender como que poderia um homem daquele fazer tantos sinais e maravilhas que ele estava fazendo. Então Nicodemos, que era um doutor da lei, um mestrado na lei, ele vai conversar com Jesus para entender. E ele diz para Jesus: Senhor, ninguém pode fazer as maravilhas que tu fazes se Deus não for contigo. Então o próprio Nicodemos já estava afirmando, declarando que Deus era com Jesus. Mal ele sabia que Jesus era o próprio Filho de Deus. Então Jesus aqui ensinando a ele, Jesus fala com ele: você sendo doutor da lei não conhece essas coisas. Então Jesus começa a ensinar a ele, até chegar ao ponto desse versículo. Ele diz: porque Deus amou o mundo. Aleluia. Por que Jesus começa dizendo Deus amou o mundo? Parece uma contradição da Bíblia, porque a Bíblia diz que o mundo é inimigo de Deus. Aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas aqui Deus está falando que Deus amou a humanidade.
amou todo mundo. Amou o drogado, amou o alcoólatra, amou a prostituta, amou todo mundo, amou o mais vil pecador, amou todo mundo, não fez distinção de classe, de cor, de gênero, de etnia, não fez distinção de maior, de pequeno, de grande, de rico, de pobre, não fez distinção nenhuma. Deus amou o mundo inteiro. Aleluia. A ponto de Jesus falar de tal maneira, Jesus, o que era o próprio Deus, o Filho de Deus, ele não achou palavras humanas para descrever a profundidade, o tamanho, a imensidão, aleluia, do amor de Deus. Esse amor ágape, esse amor que ama sem precisar de condição, esse amor que ama incondicionalmente. Deus amou o mundo. Você lê Gênesis capítulo 6, você vê Deus revoltado de um povo depravado, de um povo mau, ruim. Mas Ele tinha um plano de salvação para este mundo. Ele tem um plano de salvação para este mundo. E esse plano está em plena atividade, se você não sabe. Esse plano está em plena atividade. Neste momento aqui, eu estou sendo uma ferramenta deste plano de salvação. Este plano está em plena atividade. Eu creio que neste momento, pelo Espírito Santo de Deus, nós aqui nesta rádio, eu aqui neste momento, expondo a palavra de Deus, é o plano do Senhor em plena atividade para salvar o mais vil pecador. Porque Deus amou o mundo. Ele não fez acepção de pessoas, Ele amou a todos. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o seu pecado. Aleluia. E esse pecado que está no ser humano que Deus aborreceu, esta dívida chamada pecado que nós temos com Deus e que ninguém pode pagar, foi paga na cruz do Calvário. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira e entregou seu Filho, seu único Filho, como sacrifício expiatório pela minha e pela tua vida, para pagar a dívida a qual nós não poderíamos pagar a Deus. Então o próprio Deus nos deu o teu Filho como paga desta dívida. Jesus é a prova do amor de Deus. Jesus é a declaração do amor de Deus para com a humanidade. O apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor em Cristo Jesus. Ele provou este amor incondicional, quando entregou o teu Filho, o teu único Filho, para morrer por nós e pagar a nossa dívida, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça onde? Não pereça no inferno. É uma palavra dura, mas é a verdade. O inferno, a Bíblia fala muito mais do inferno do que no céu. Do céu, por quê? Para nos advertir, para nos deixar atentos que este lugar existe. Quer o homem creia ou não, o inferno existe. Então, quando Deus fala para não perecer, é não perecer neste lugar. Não está só falando da nossa vida material, das nossas crises existenciais, não está falando só da nossa vida cotidiana neste mundo, mas está falando em perecer num fogo eterno, para que todo aquele que nele crê não pereça neste fogo eterno, nessa condenação eterna que está preparada para todo aquele que distanciou de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ninguém merece nada de Deus, ninguém merece o céu, ninguém merece ser abençoado, mas Deus provou o teu amor por nós, entregando o teu Filho amado Jesus, para nos livrar desta condenação, da condenação eterna, como diz no livro de Daniel, que naquele dia alguns ressuscitarão para a condenação eterna, mas outros ressuscitarão para a salvação eterna. Então Deus enviou o teu Filho para nos livrar dessa condenação eterna, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus te livrou deste fogo eterno, Deus te livrou dessa condenação eterna para quê? Para te deixar deste mundo que jaz no maligno. Deus te livrou dessa condenação eterna, Deus te livrou para que você não pereça neste lugar terrível. Para quê? Para você ficar neste mundo, para você cobiçar as coisas deste mundo.
Não, para te preparar pelo Espírito Santo para você ir para o céu. Porque o céu existe, o paraíso existe. Jesus disse para aquele homem na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso existe, um lugar de delícias eternas, ele existe. Aleluia. Então Deus amou o mundo de tal maneira, entregou teu Filho amado Jesus como sacrifício expiatório para nossos pecados, pagou a nossa dívida do pecado, para que todo aquele que nele crê, necessita crer, necessita você querer essa transformação, necessita você não resistir à graça de Deus, para que você não pereça, mas herde a vida eterna. A vida eterna. Aleluia. O paraíso. O paraíso ao qual Adão foi expulso de lá. Paraíso ao qual Adão foi tirado de lá por causa do pecado. Mas através de Jesus nós somos purificados deste pecado. Como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então o sacrifício expiatório de Jesus foi para nos purificar deste pecado, pagar a nossa dívida para com Deus. Não para nós ficarmos livres, aleluia, para nós ficarmos livres da condenação eterna, para nos levar à salvação eterna, para um dia estarmos morando com Ele na glória, porque esta é a promessa que Ele nos fez. João escreveu, aleluia, em uma das suas cartas, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna.